Olá pessoal, vamos então começar uma aula de gráficos trigonométricos. Vamos estudar então funções trigonométricas. Eu peço que você pegue urgentemente um papel quadriculado de preferência, pode ser milimetrado, uma régua, lápis, borracha, para que você possa construir junto comigo esses gráficos. Tudo bem? Bom, para começar, observe que eu tenho, seja f, observe que tem um intervalo que começa de menos π até 5π sobre 2, esse será o domínio da minha função. Observe que aqui está representado o menos π e aqui o 5π sobre 2, delimitando o espaço que utilizarei para desenhar esse gráfico. O contradomínio é o conjunto dos reais, e eu vou construir o gráfico da função f de x igual a seno de x, perfeito? Então vamos começar. Eu agora aqui tenho uma tabela e sempre observe que na minha tabela uma das colunas estará marcada com elementos em preto. Esses elementos em preto é que é a chave do nosso trabalho. Nós colocaremos sempre esses valores menos π sobre 2, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e 5π sobre 2. Observe que aonde eu colocar estes valores é aonde a gente começa a fazer o gráfico, perfeito? Então vamos começar. Sabemos que quando o x vale menos π, o valor do seno é zero. Então vamos marcar no gráfico, certo? Está lá marcado em vermelho. As bolinhas vermelhas são os pontos que eu vou encontrar para formar meu gráfico. Quando o x é menos π sobre 2, o seno é menos 1, marcamos. Quando o x é zero, seno é zero. Quando o x é π sobre 2, seno é 1. Quando o x é π, o seno é zero. Quando o seno é 3π sobre 2, né? É seno de 3π sobre 2, o valor do seno é menos 1. Então, quando o x vale 2π, o seno vale zero. E quando o x vale 5π sobre 2, o seno vale 1. Observe que eu marquei, então, os pontinhos no gráfico. Agora eu vou desenhar a curva. Curva desenhada. Agora que eu tenho a curva desenhada, eu vou estudar alguns elementos importantes. Primeiro deles, a imagem. Observe que a imagem varia do menos 1 até o 1, está marcada em azul no gráfico. A amplitude é a distância da crista da onda, né, do ponto de máximo desta curva, até o eixo médio da curva. Observe que o eixo médio dessa curva é o próprio eixo x, é o eixo que passa exatamente no meio da curva. Temos também o período. O período aqui é 2π. Observe que o período é o tamanho da curva. Essa curva seno x, ela forma um tio, ó. Tem um tiozinho aqui, tá vendo? O tio que fica, né, como aquele elemento gráfico na língua portuguesa. Observe este tio. Este tio é o seno. Então o tamanho dele é 2π. Então o período da minha curva é 2π. Eu vou dizer que este gráfico é o gráfico padrão do seno. Todos os gráficos do seno que eu construí, eu vou comparar com o gráfico padrão. Então eu quero que você preste muita atenção neste detalhe. O gráfico padrão você tem que dominar, certo? E os outros gráficos faremos a construção por comparação. Combinado? Vamos construir agora o gráfico do cosseno. Bom, o gráfico do cosseno eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Eu começo então marcando os valores, né? Observe que se x for menos π, o cosseno é menos 1, se x for menos π sobre 2, o cosseno é zero, e assim sucessivamente. Eu vou construindo os pontos e marcando todos eles no meu gráfico quadriculado. Perfeito? Depois que a tabela está construída, eu vou e crio a curva. A curva está criada. Agora eu vou estudar quem é a imagem, também é do menos 1 até 1. Vou estudar quem é o período, também o período 2π. Chama atenção que o cosseno, diferentemente do seno, eu vou analisar daqui, ó, dessa pontinha. Observe que desce uma curvinha e sobe, certo? Essa curvinha que parece, né, uma parábola, mas não é, certo? É uma cossenoide. Então, esta curvinha é que eu quero que você sempre se lembre para identificar o cosseno, tudo bem? E a amplitude também é essa distância do eixo médio até o vale
ou até a crista da onda, tá? Então aqui nós temos que a amplitude dela tem 1, né, de comprimento. Como está para baixo, ficou menos 1, mas o tamanho é em módulo, tudo bem? Então a amplitude aqui vale 1. Combinado? Eu quero que você observe que este gráfico do cosseno é o gráfico padrão. Então eu sempre vou comparar qualquer gráfico do cosseno com este gráfico que você agora está vendo na tela. Perfeito? É aconselhável que você desenhe esses gráficos que nós estamos desenhando aqui para que você assimile melhor, certo? Os conceitos. Vamos então continuar. Vou construir agora o gráfico de uma função 2 cosseno x. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui os valores de menos π até 5π sobre 2, que são os valores que estão no domínio, vou calcular o cosseno e depois eu multiplico esse cosseno por 2. Então o cosseno foi calculado no gráfico anterior. Então eu vou multiplicar todos aqueles resultados por 2 e vou colocando tudo isso no nosso gráfico, certo? Então você vai observar que o desenho vai ficar exatamente uma curva que tem uma amplitude maior, né? No gráfico padrão do cosseno, a amplitude era 1. Observe que este número que está multiplicando o cosseno é o número 2. Olha o que ele fez com a amplitude. Ele multiplicou a amplitude por 2. Então, a partir de agora, você vai perceber que o número que multiplica o cosseno, ele altera a amplitude da nossa onda. Tudo bem? Então, quando eu quiser o número que multiplica a amplitude, eu vou olhar para o número que multiplica o cosseno. Como no padrão a amplitude é 1, então aqui foi multiplicada por 2, a amplitude será 2. Perfeito? Vamos ver outro exemplo. Seja f de R em R, neste caso o domínio é real, então o domínio é qualquer número real, representada pela função seno de 2x. Observe que a minha coluna no 2x foi colocada com aqueles elementos que variam do menos π até o 5π sobre 2. Eu vou calcular então o seno de menos π. Já tínhamos descoberto que era zero. Só que se o 2x vale menos π, o x é a metade, menos π sobre 2. Mesma coisa eu vou fazer com o menos π sobre 2. Eu sei que o seno de menos π sobre 2 é menos 1. A metade vai ser o quê? Menos π sobre 4. Vou fazendo isso e vou marcando no gráfico, certo? Vou marcando no gráfico, as bolinhas vermelhas são os pares ordenados que eu estou criando na tabela, e aí observe que eu formei a minha curva. Essa curva, ela tem uma pequena diferença em relação ao padrão. Observe que o período dela é apenas a metade do período da curva anterior, que era a curva padrão do seno de x. Então, observe que o número que está aqui é o número 2. Ele multiplica o x dentro do seno, certo? Então, o que ele fez com o período? Ele dividiu o período por 2. Então, esse número que está aqui, multiplicando o x, ele vai ter a propriedade de reduzir o período, certo? Vai ser sempre inversamente proporcional ao número que está aqui dentro, multiplicando o x. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. f de x igual a 1 mais cosseno x. Montando a tabela, quando o x é menos π, o cosseno é menos 1, quando eu somo 1 dá 0. Quando o x é menos π sobre 2, o cosseno é 0, somou dá 1. E vou marcando com esses pontinhos amarelo o meu gráfico. Vou construindo o gráfico. Observe que o meu gráfico sofreu uma translação. Ele subiu em relação ao gráfico padrão do cosseno. Então eu observo que esta linha vermelha que eu acabei de marcar, ela no gráfico padrão estava exatamente em cima do eixo x. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho alguma coisa somando o cosseno ou subtraindo, quando eu estiver somando, vai subir. Quando eu estiver subtraindo, né, vai descer, certo? Se fosse um número negativo aqui, se fosse menos 1, eu desceria, o eixo médio passaria para cá, menos 1. Então, quando eu tenho mais 1, que está aqui somando o cosseno, ele sobe. Então, este número que soma, ou este número negativo que também somaria, é o eixo médio do meu gráfico. Então, observe que ele tem como característica fazer o gráfico transladar verticalmente. Combinado?
Vamos para o próximo. Seja f de r em r de cosseno de x mais π sobre 4. Vamos ver o que acontece. Eu coloquei então aqui na tabela o menos π até o 5π sobre 2 aqui no centro. Eu vou calcular o cosseno deste valor e vou depois descobrir o valor de x. Basta subtrair π sobre 4, certo? Então eu vou montando novamente o meu gráfico, colocando esses pontinhos verdes, certo? Observe que o meu gráfico ele ficou transladado, certo? Horizontalmente. Observe que esse pontinho onde eu estou marcando aqui, ele anteriormente ficava exatamente em cima desse 1. Essa crista ficava em cima do 1. Observe que ela foi jogada para a esquerda. Então, toda vez que eu tenho uma soma de π sobre 4 ou uma soma de qualquer número, o meu gráfico ele se desloca para a esquerda. Depois, no final, nós vamos verificar como é que se calcula exatamente esta translação horizontal. O que interessa agora é que você perceba que há uma translação horizontal, perfeito? Então, este númerozinho aqui, ele tem como característica fazer com que o gráfico se translada horizontalmente. Mas observe que não é apenas esse valorzinho que está aqui não, tá? Ele vai ter uma relação também com o número que multiplica o x. Vamos deixar isso para as telas finais. Vamos para o próximo exemplo. Bom, olha esse gráfico. Seno de 2x menos π sobre 4. Então, o 2x menos π sobre 4 vai ser a tabela que eu vou colocar os valores conhecidos e eu vou calculando o valor do seno de menos π, é menos 1. Aí eu faço o quê? Subtraio, aliás, eu vou somar π sobre 4, né, para poder encontrar quem é o 2x e vou dividir por 2, certo? Então, eu vou fazendo isso, montando a tabela. Monto a tabela, observe que o que me interessa é o valor de x, que é o valor vermelho, e o valor azul, que é o valor da função. Com esses valores, eu marco o meu gráfico. Marcado o gráfico, está aí a onda, certo? Esta onda, ela sofreu uma translação horizontal. Por quê? Porque aparece esta subtração de menos π sobre 4. E tem uma relação com esse 2zinho que está aqui. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, observe que sempre que eu tenho um gráfico f de x igual a a mais b seno de cx mais d, o ponto de máximo sempre será a mais b e o ponto de mínimo sempre será a menos b. O eixo médio sempre será esse valor de a, perfeito? Também descubro que a amplitude sempre será esse valorzinho b que está aqui em vermelho. Também descubro que eu tenho esse pontinho que deveria estar exatamente aqui, onde está marcando esta bolinha verde que eu movimento com o meu cursor. Esse pontinho preto foi deslocado horizontalmente. Como é que eu descubro esse pontinho preto, então? Esse pontinho preto, ele sempre será, no caso do seno, menos d sobre c. Observe que aqui, onde está essa bolinha branca, o deslocamento horizontal vale exatamente menos d sobre C. Esta é uma característica bastante interessante, porque há muitos exercícios que você terá que resolver. Tendo esta noção que está aqui na tela, você resolverá de maneira simples. Tudo bem? Vamos vir então para o último gráfico, que é o f de x igual a mais b cosseno de cx mais d. Ponto de máximo, a mais b. Ponto de mínimo, a menos b, sempre. Eixo médio é o valor de a. Amplitude é o valor de b. Período, eu vou ter que o período sempre se calcula como sendo 2π sobre módulo de c. Isso vale para seno e isso vale para cosseno. E para finalizar, esse pontinho branco, que é o deslocamento horizontal, ele sempre será, no caso do cosseno, π sobre 2 menos d sobre c. Perfeito? Estude bastante, revise os conceitos. Boa sorte. Até a próxima.